Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre a impressora 3D Ator. Bem, na aula de hoje nós vamos continuar o processo de alinhamento que nós começamos na aula passada. O alinhamento entre o bico do Hot End e a mesa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o programa do Repetir Host. E podemos ligar já a impressora, podemos energizá-la. A impressora está ligada, agora eu clico aqui em conectar. E nós vamos aqui na aba de controle manual que nós aprendemos a manusear na aula passada. Aqui nós vamos clicar no Home para todos os eixos heliconiska. E você vai precisar de um pedacinho de papel. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse pedacinho de papel embaixo do Hot End e vai descer ele no primeiro ponto até ele encostar na mesa. Pronto. Como eu sinto aqui, ele está travando o papel. O bico trava porque ele está encostando na mesa. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar regular uma nova altura para ele. E como é que eu sei como é que eu vou saber que é essa nova altura? Ela vai ser você vai ter que sentir que o papel ele consegue deslizar, mas que você ainda sente uma certa resistência do bico sobre o papel. Assim, ele raspa no papel de leve, então bem levemente. Então o que eu vou fazer? Eu vou subindo aqui de 1 em 1 milímetro para encontrar essa posição. Ó, subi 0,4 milímetros, 0,5, 0,6, aí eu vou sentindo aqui o papel. 0,7, 0,8, 0,9. Já senti que em 1 milímetro e 0,9 já está muito alto, o papel já está deslizando demais, então eu vou retornar 0,1 milímetro, 0,9 também está muito, o papel desliza demais. 0,8 eu estou sentindo que só precisa de um pequeno ajuste para chegar ao valor ideal. O papel consegue deslizar, mas ainda está bem pressionado. Então, eu, ao invés de subir de 0,1 em 0,1, vou subir em 0,01 em 0,01. Então, vou subindo aqui e vou sentindo o papel. Eu acho que aqui no meu caso, 0,85 tá o ideal, ou seja, o papel consegue deslizar sobre o bico, mas eu ainda sinto o bico tocando no papel. Então essa é a nova distância do meu XZ. Então eu já sei que eu vou precisar subtrair de 33, eu vou precisar subtrair 0,85. Então eu vou subir para o home novamente e eu vou colocar já o novo valor do meu eixo Z. Vou aqui em configuração, vou aqui na configuração da impressora, vou de novo no formato da impressora e já coloco, vou subtrair 0,85 de 33, então meu novo valor é 32,15. Mesma coisa, eu pego esse valor, copio aqui, que é a nova altura, 32,15 é a nova altura da minha impressora e aplico. Aí, não se esquecendo também que eu preciso modificar na EPROM esse valor, então vou aqui e encontro tá aqui, o deslocamento máximo, o comprimento máximo de Z, o novo valor é 32,15. Então, dou OK. Então, quando eu mandar agora todo mundo para o início, eu já tenho o novo valor de Z. Então, esse é o novo valor. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer que nem nós fizemos na aula passada. Eu vou deslocar o bico para os outros pontos, os outros 4 pontos da mesa, aqui, 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 e eu vou ajustar exatamente para que eles fiquem, quando eu sentir o papel, eles vão ter que ficar na mesma, você vai ter que sentir o papel com a mesma pressão em todos os 4 pontos. Então, aqui no próximo ponto, eu vou baixar e eu vou regular para que ele fique, o papel que ele fique você tenha a mesma sensação do deslizamento do papel nos 4 pontos. Então, você vai fazer para esse ponto, para esse, e depois retorna para esse e ajusta. Então, você faz o ciclo completo e vai sentindo se o papel está com a mesma pressão nos 4 pontos. Aí sim nós vamos ter a mesa totalmente alinhada. Lembrando que para você subir a mesa, caso você baixe o bico, ele não esteja encostando, esteja muito distante, você precisa subir a mesa. Então o que você faz? Você vai girar a porca superior, você vai girar no sentido anti-horário para ela subir e depois gira a porca de baixo também no sentido anti-horário para subir a mesa. Para descer é o contrário, você vai girar a primeira porca inferior no sentido horário e depois
a porca de cima também no sentido horário para poder descer. Então façam isso. Já fiz para esse ponto, agora vocês vão fazer para os outros 3 e voltem para esse primeiro ponto e veja se depois de alinhar os outros 3 pontos, se a distância permaneceu igual, se eles estão todos iguais. Agora nós iremos configurar o ambiente do fatiador. Então, vocês vão clicar aqui na aba do fatiador e vão escolher o fatiador Slicer e clique no botão de configuração. Aqui vai aparecer essa janela, vocês podem fechar. Essa janela que eu fechei é para configurar aqui esse ambiente dentro do fatiador. Aqui vocês conseguem visualizar o objeto em 3D e vocês podem ver camada por camada de como ele vai ser impresso. Só que o próprio Repetir já tem esse ambiente aqui também, que nós visualizamos a camada por camada, o tempo estimado de impressão tudinho. Então nós vamos utilizar o ambiente do Repetir ao invés do ambiente do fatiador. Então aqui dentro do fatiador nós precisamos configurar os seguintes campos. Nós vamos aqui em configurações e vamos abrir a configuração de impressão, de filamento e configuração da impressora. Então aqui no campo de configuração da impressão nós temos primeiramente as camadas e os perímetros, configuração da camada e perímetros, depois a camada do revestimento, ou seja, quanto material vai ser colocado dentro do objeto que você quer imprimir, a saia e a borda e o material de suporte. Esses 4 campos que eu falei agora, eu vou explicar ele melhor na próxima aula, porque eu vou colocar um objeto para imprimir e vocês vão ver como é que cada campo altera o objeto na hora da impressão. Então, a gente pode passar para o campo de velocidade. Aqui nós vamos colocar tudo em 50 mm por segundo. Aqui no percentual do externo nós vamos colocar 70%. Aqui a primeira camada nós deixamos em 30%. E a velocidade de movimentação vamos colocar também 50 mm por segundo. Pronto, o restante nós não precisamos modificar. Aí nós podemos passar para o próximo campo, que é o de multiplicação de extrusor. Você vai deixar assim como ele está. Nós temos só um extrusor mesmo, então fica tudo aqui, número 1. E nós podemos avançar para o próximo campo. Aqui na aba de avançado nós iremos apenas modificar o campo de configuração de overlap. Nós iremos modificar de 55% para 15%. Então, aqui o restante dos campos desses campos de configuração nós não precisamos modificar. E aqui ele está avisando que dentro da aba de configuração de impressão ocorreram modificações. Então a gente clica aqui porque nós queremos salvar essas modificações que nós fizemos. Clicamos aqui no disquete para salvar. Você coloca o nome que você quiser no perfil que você criou e deu OK. Pronto. Agora já salvou todas as modificações que nós fizemos. Então podemos avançar para a configuração do filamento. Aqui no filamento, a primeira coisa que nós precisamos configurar é o diâmetro do filamento. Nós sabemos que o nosso filamento tem 1,75 mm de diâmetro, só que nós vamos utilizar extrusão volumétrica. E a vantagem de utilizar a extrusão volumétrica é que a pressão no hot end, no bico do hot end durante o processo de impressão é constante. Então, o fato dessa pressão ficar constante no bico, nós temos objetos de qualidade melhor impressa. Então, nós precisamos definir aqui o valor de diâmetro para quando nós utilizamos extrusão volumétrica. Então, o valor aqui do diâmetro é 1,12838. Aqui, o multiplicador de extrusão, ele é o valor do percentual de fio que vai sair do extrusor durante a impressão. Nós vamos colocar em 95%, ou seja, 0,95. 0,95. E aqui é a temperatura do hot end durante o processo de impressão da primeira camada. Vamos colocar a temperatura máxima, que é 210 graus Celsius, e a restante das camadas ela é 2 graus inferior, ou seja, 208 graus Celsius. Aqui não tem cama aquecida, então o valor fica 0. E também aqui nós não precisamos colocar, deixamos zerado aqui os valores. Então a gente pode avançar para a aba de resfriamento. Como nós sabemos que a partir do momento que a impressora é ligada, o ventilador já é ativado,
Então essa aqui não vai ser aplicado para modificar o comportamento do ventilador. Aqui, esses campos também não precisamos modificar, então a gente clica aqui no botão no disquete para salvar as modificações que nós fizemos no filamento. Então vamos agora para o campo da configuração da impressora. Aqui nós vamos desmarcar essa opção, ela não possui cama aquecida, e vamos marcar aqui dizendo que nós estamos utilizando a extrusão volumétrica. Agora aqui na próxima aba são os G-Code. G-Code é aquele comando que a gente aprendeu, que a gente coloca naquela caixinha para fazer a impressora se movimentar. Então são esses códigos que vão fazer toda a movimentação da impressora durante o processo de impressão. Então, aqui no início do processo de impressão, ele vai mandar todos os eixos para o início e depois a gente precisa definir aqui o diâmetro novo, o diâmetro na verdade da nossa impressora, do filamento da impressora. Então nós damos o comando M200 D maiúsculo 1.75, que é o valor real do diâmetro do nosso filamento. Colocamos 2 pontos e comentamos aqui que é o diâmetro do filamento. Comentário pode ser em português, o comentário não tem problema, eu coloquei em inglês porque para seguir aqui a sequência, que já está tudo em inglês. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar todos os eixos para o início, depois ele vai configurar na impressora o valor do diâmetro do filamento que vai ser impresso, e depois ele vai baixar o eixo Z até ele ficar 5 mm próximo da mesa enquanto ele aquece. Então, esse vai ser o processo inicial, e depois, quando ele terminar de imprimir, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a temperatura para o roteante começar a esfriar, e depois ele vai mandar, aqui ele está mandando só o X para o início, só que eu quero que todos vão para o início, então vou colocar aqui G28, que a gente sabe que são todos os eixos que vão ser mandados para o home, para o início. Copiar o comentário aqui, colar aqui. E por último, ele vai desativar todos os motores após o processo de impressão. A próxima configuração é caso você queira deixar alguma anotação, mas vou deixar em branco. E aqui a gente vai para a configuração do extrusor. No primeiro campo aqui de configuração é o diâmetro do bico do extrusor, nós sabemos que é 0.4. Aqui no offset do extrusor nós vamos deixar em 0. E aqui é o campo de retração. O campo de retração é muito importante para deixar uma boa qualidade na impressão 3D. Então, como é que funciona a retração? Imagine que a impressora está imprimindo nesse ponto aqui e posteriormente ela terá que imprimir na parte da frente aqui da mesa. Então, a retração vai fazer o seguinte, quando ele for se deslocar desse ponto para o ponto da frente da mesa de impressão, o motor NEMA vai fazer o fio se retrair aqui, para evitar que continue saindo filamento enquanto ele faz esse movimento de se deslocar de trás para frente. Aí isso evita com que fique um pedaço de fio aqui no meio do objeto que você vai imprimir, deixa o objeto mais limpo no processo de impressão. E também a retração faz isso, e aqui é o comprimento, ele vai retrair, nós vamos colocar para o fio retrair 7 mm quando ele fizer esse movimento se deslocando, e aqui nós vamos colocar uma altura para o bico levantar quando ele fizer esse processo. Vamos colocar ele 0,5 mm, porque se a gente deixar 0, aí ele vai estar imprimindo aqui a camada. Quando o bico vai permanecer na mesma altura e vai fazer esse movimento para imprimir aqui a parte da frente. Isso também ocorre, vai ocasionar de ele depositar o fio sem necessidade aqui. Vai ficar um fio conectando os dois pedaços da impressão. Isso eles chamam de string. Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente coloca 0,5 mm para o eixo Z levantar, ou seja, vai levantar 0,5 mm, vai se deslocar e vai descer e continuar o processo. Então a gente coloca aqui no comprimento para ele retrair 7 mm de fio, e depois para o bico subir 0,5 mm. E aqui na parte da velocidade nós vamos colocar 60 mm por segundo. Aqui deixamos 0, aqui o 2 mm, e aqui a gente marca essas duas caixinhas para que quando ele fizer para ele fazer a retração do fio quando ele mudar de camada, para deixar as camadas mais limpas durante a impressão, e para ele limpar o bico quando ele fizer o processo de retração. Tudo isso para evitar esse processo de string que eu falei para vocês, para evitar que fique um monte de fio solto
dentro no objeto que nós vamos imprimir, deixar um objeto mais limpo e melhor impresso. Então, a gente já fez essas modificações e vamos salvar também como fizemos todos os outros campos. Podemos dar OK. E pronto, essa área o nosso fatiador está configurado, vocês podem fechar. E que na próxima aula nós vamos começar já vamos começar a imprimir o objeto. Então, era isso que eu tinha para ensinar para vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido e eu aguardo vocês na próxima aula.